O Lula está sendo muito esperto agora porque está jogando parado. Porque da mesma maneira que o Biden, basicamente, diferentemente de qualquer campanha nos Estados Unidos, basicamente sendo o cara que estava desafiando um presidente, que geralmente tem que fazer de tudo para ganhar visibilidade, o cara simplesmente se calou E deixa o outro se e matar. deixou o Trump se enforcar na própria loucura e foi isso que aconteceu. Ele teve, entre aspas, a sorte da pandemia também. Sem pandemia, eu acho que o Trump teria sido reeleito com tranquilidade, porque a economia estava indo bastante bem. Então a gente não sabe ainda muito sobre essas questões. O Lula... O que me acende a lâmpada de teoria Pois é. da conspiração com a China ali. Mas tudo bem. a- Ih, caralho, aí, ó. Acende a minha lâmpada Mas aqui. veja, mas Peço ve- desculpa pra humanidade aí. Não, mas vejam, o Biden não é melhor para a China. A Que postura, o Trump? a postura americana em relação à China é a única coisa que gera consenso entre republicanos e democratas. Ou seja, o Biden quer ser oposto do Trump, Mas não nesse caso. mas não, e nesse caso é o único tema em Washington onde republicanos e democratas estão de acordo. Há um novo consenso. E eu lembro muito disso porque eu escrevi um livro 5 anos atrás sobre como a ascensão da China ia mudar o cenário, etc. E sempre houve uma divisão entre os chamados, que eles chamam em Washington de panda huggers, aqueles que abraçam o panda, que é pessoas um pouco mais, vamos dizer, que não são pró-China, mas assim, também veem na ascensão da China alguns aspectos positivos. E os chamados hawks, assim, os caras que querem conter a China, são anti-China, acham que os Estados Unidos precisa cortar laços. E sempre estava bastante equilibrado entre esses dois grupos. Hoje, as pessoas com a postura mais radical dominam totalmente. Não há mais ninguém que, vamos dizer, diz, não, mas vamos tentar ter uma boa relação. Isso não Pau no existe cu mais. da China, foda-se. Então assim, muito comum hoje se tem uma conferência acadêmica com participantes chineses e americanos. Se for dos Estados Unidos, que os chineses não recebem visto. Se é na China, os americanos não recebem mais visto. Os programas de doutorado nas faculdades americanas têm medo de aceitar alunos chineses, porque podem ser pessoas ligadas ao governo chinês. Então, assim, está tendo uma mudança radical e o Biden, eu diria, vai até piorar a relação bilateral. Então, se a China... Se você... Tinha uma esperança de meter um vírus e trocar o presidente pra favorecer eles. Foi um Não. tiro no pé. Outra, os chineses, vamos dizer, é sempre assim, a gente constrói a partir né, a gente agora conhece a história, mas você está supondo que os chineses Sabiam que o Trump Trump ia ser negacionista. É, Ele poderia ter dito, demorou, gente, vamos cuidar. como a Angela Merkel, por exemplo, que no meio da pandemia aumentou a taxa de aprovação dela. Né? Então, eu acho que eles não É que, têm tipo, essa saber que o capacidade. Trump era meio besta, talvez não fosse tão difícil, tá ligado? Não, mas Mas, cara, ele poderia ter aqui reagido no- bem. Não, é verdade.